na igreja, amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, vamos compartilhar a palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia, abra no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Talvez se você não sabe onde está aí na Bíblia, é Novo Testamento, tá bom? Talvez você nunca leu essa palavra, né? Tessalonicenses, você não sabe nem o que é. Tá bom, mas procure aí na Bíblia, Novo Testamento, está quase lá no finalzinho da Bíblia, antes de 1 e 2 Timóteo, tá bom? Procure aí, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler do verso 16 ao verso 22. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ler. Verso 16. Alegrem-se sempre. Alegre quando, irmãos? Sempre. Orem continuamente. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom e afastem-se de toda forma de mal. Feche seus olhos. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer, porque nós estamos aqui na presença do Senhor. Nós cremos que o Senhor se faz presente no meio da tua igreja para nos edificar, para falar conosco, para nos instruir, para nos direcionar. E eu oro nesta manhã para que a palavra do Senhor possa ser viva e eficaz nas nossas vidas. Que não haja, ó Deus, nenhuma interferência, a não ser do próprio Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas nesta manhã. E que nós saiamos daqui edificados, fortalecidos, alimentados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Irmãos, gostaria de compartilhar esse texto com você nessa manhã. E eu acho essa carta de 1 Tessalonicenses uma carta muito importante de nós estudarmos, olharmos alguns pontos, óbvio, não dá para estudar toda ela, mas olharmos alguns pontos muito importantes para nós. Quando a gente olha para essa carta, a gente precisa entender que há um ponto central nessa carta. Qual é o ponto central dessa carta? É que a igreja de Tessalônica, ela era uma igreja que estava enfrentando algumas lutas, algumas perseguições, tanto num aspecto espiritual, como num aspecto de pessoas mesmo, que estava perseguindo a igreja. E então, Paulo escreve essa carta, porque ela era uma igreja muito nova, recém-formada, e Paulo escreve essa carta no sentido de trazer esperança a eles quanto ao retorno de Cristo Jesus. Num primeiro aspecto, era trazer esperança para eles quanto ao retorno da pessoa do Senhor Jesus. E num outro sentido, Paulo também queria alertá-los no sentido de levá-los a viver uma vida de santidade, amor e trabalho pelo reino de Deus. Então, quando a gente olha isso, a gente percebe que a vontade de Paulo era, de Deus, usando o apóstolo Paulo, era trazer aos irmãos um ensinamento que gerasse alegria, gerasse disposição em eles permanecerem firmes no Senhor, gerasse neles uma disposição de ser gratos por tudo que Deus já tinha feito e ainda iria fazer na vida deles. E quando a gente olha isso, irmãos, a gente vai perceber que isso é muito importante para nós. E por que isso é muito importante para nós? Porque, irmãos, todos os dias, eu e você, nós vivemos uma vida que nós enfrentamos muitas situações. Enfrentamos situações de lutas, de guerras, enfrentamos situações de frustrações, de decepções, enfrentamos situações que geram tristeza no nosso coração. Em outros momentos enfrentamos situações de alegria, de bênção, de vitória. Em outros momentos nós temos a expectativa da volta de Jesus. Esses dias eu conversava com uma irmã, aconselhando por telefone, e aí ela disse assim,
falando a respeito do mundo, quanto o mundo está ruim, quantas coisas horríveis têm acontecido no mundo. Aí ela falou assim, bem que Jesus poderia voltar logo. Aí ela falou assim, mas a gente não pode pedir isso, né, pastora? Eu falei, por que não pode? Ela falou, não, porque a Bíblia fala que Jesus ainda não voltou, porque falta muita gente ainda converter. E eu falei, é verdade. 1 Pedro, a Bíblia diz que Jesus ainda não voltou, porque ainda falta muita gente conhecer o Evangelho. E quando chegar a totalidade daquilo que eu imagino é o propósito de Deus para a humanidade, eu imagino que o Senhor vai voltar. Então isso traz sobre nós uma certa responsabilidade também de anunciar o Evangelho. Mas é fato, irmãos, que enquanto Cristo não vem, o apóstolo Paulo, ele fala aqui para nós de 3 coisas importantes que nós precisamos viver. Quantas coisas? 3. 3 coisas. E quais são as 3 coisas que ele fala? Primeiro, ele fala que nós devemos viver com alegria. Segundo, ele fala que nós devemos orar. E terceiro, ele fala que nós devemos ser gratos. Então diga, alegria, oração e gratidão. Isso é importante demais, demais na vida de todos nós. Enquanto Jesus ainda não voltou, é fato, irmãos, que nós vamos passar por lutas aqui nessa terra. É inevitável. Umas criadas por nós mesmos. Diga assim, eu muitas vezes. Não diga muitas, diga algumas vezes. Diga, eu mesmo crio problema para mim. Você sabe, tem vezes que nós mesmos criamos problemas para nós, irmãos. Quando? Quando você faz o que o Senhor não te mandou fazer. Quando você se comporta da forma equivocada. Vou te dar um exemplo. Um exemplo muito assim, fraco, mas vou te dar um exemplo. De repente, você não tem... Ontem eu conversava com uma pessoa, vou dar o exemplo dessa pessoa, não vou dar nome, mas ela dizia assim, eu estou muito apertada. Eu falei, mas por que você está apertada? Porque a gente gastou muito no cheque especial e a gente gastou muito no cartão de crédito. Mas você gastou por quê? Porque a gente queria fazer isso, queria fazer aquilo outro. Aí eu falei, mas tinha necessidade? Não tinha. Mas por que vocês fizeram? Porque a gente queria fazer. E agora? Agora a gente está apertado, endividado, e a gente não sabe o que fazer. Então presta atenção. Isso é espiritual, irmãos? Não. Isso é natural, não é verdade? E quem criou essa complicação para essa pessoa? Ela mesma. Então tem muita coisa na nossa vida que a gente fala assim, nossa, é o diabo, é demônio, nossa, é o mundo espiritual, é uma resistência espiritual contra a minha vida. Não é. Tem coisa, irmãos, que somos nós mesmos que construímos contra nós. Então, tem coisa que a gente tem que olhar para nós e pedir de Deus, Deus me dá sabedoria. Sabedoria para adquirir riquezas, mas sabedoria também para administrar riquezas. Tem muita coisa que você deveria aprender com Salomão, não só você, eu e você. Deveríamos aprender muita coisa com aquele homem muito sábio, porque se nós tivéssemos um pouquinho mais de sabedoria, nós deixaríamos de fazer muitas coisas que não precisávamos fazer. E muitas vezes fazemos só porque temos uma necessidade de mostrar algo para alguém. Então, se eu estava ministrando lá em João Pessoa, eu estava dizendo, irmãos, você sabe, tem muita gente que tem muito problema de alma. Diga, problema de alma. E você sabe, pessoas que não têm uma alma bem resolvida. Escuta isso. Pessoas que não têm uma alma bem resolvida, ele precisa de coisas para se sentir bem. Pessoas que não têm uma alma bem resolvida, ele precisa de coisas para se sentir bem. Então eu me lembro, eu vou falar de mim, posso falar de mim o tanto que eu quiser. Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando eu ainda era adolescente, eu me lembro que eu tinha um problema de alma muito grande. Problema de rejeição. Problema de rejeição, problema de
um sentimento de frustração, né, medos, muitos traumas dentro de mim. Por quê? Porque muito novo meu pai se separou da minha mãe, nós fomos viver uma vida toda destruída, com uma pessoa que era alcoólatra, e passamos muita dificuldade. Nós dormíamos num papelão, há muito tempo atrás, quando você comprava um fogão, o fogão vinha numa caixa de papelão. Então, me lembro que quando nós mudamos para Goiânia, não tínhamos condições, né, o dinheiro que a gente trouxe deu para comprar um fogão e ganhamos um botijão da minha tia. E eu me lembro que nós então morávamos lá no Crimeia Oeste, e aí nós dormíamos no papelão. Era dentro de casa, aleluia, glória a Deus, mas era num papelão. E então foram muitas situações muito ruins, de muitas vezes não ter o que comer, muita dificuldade. Eu me lembro que quando eu me dei a entender assim um pouco por gente, comecei a trabalhar, então eu tinha uma necessidade de comprar coisas de marca, de coisas mais caras, porque quando eu chegava num lugar e alguém olhava para a marca da roupa, ou para o tênis, ou para a calça, então eu era benquisto pela roupa que eu vestia. Então eu me lembro, eu trabalhei muito, irmãos, eu acho que uns 6 meses mais ou menos, para comprar um tênis Hadley, uma calça Zump e uma camisa K&K. Essas marcas você não vai lembrar, fica tranquilo, isso é muito antigo. Não que eu seja tão velho assim, misericórdia, mas eu acho que a gente vai ficando velho, né? Mas eu comprei isso, e aí eu me lembro, irmãos, que o point de Goiânia era o Flamboyant, tinha inaugurado o Flamboyant. E aí, eu me lembro que eu ia lá para o Flamboyant, e de manhã minha mãe fazia a gente ralar, porque aí nessa época tinha que vender salgado, ela fazia salgado, e a gente tinha que vender salgado na rua, aquela coisa toda. E eu chegava lá do almoço, tomava um banho, arrumava rapidinho, vestia meu uniforme, né, que era aquele tênis, aquela calça, aquela camiseta, e eu ia lá para o Flamboyant. Pegava lá o ônibus, ia para lá, chegava lá 2 horas da tarde, e eu comprava um Keep Cooler. Eu não era crente, viu, irmãos? Vai me perdoando. Eu comprava um Keep Cooler. E aí, tinha toda uma estratégia, irmãos, porque naquela época tinha os burguês, que eram os riquinhos, né? E eles então, quando eles paravam com o pezinho assim, tortinho assim, segurando o Keep Cooler assim na mãozinha e tal. E eles ficavam o tempo inteiro andando no Flamboyant assim, e rodando aquela parte lá de cima, irmãos, e eu ficava lá dando umas 50 voltas naquele Flamboyant, lá em cima, com o meu tênis Hadley, meu uniforme, e com o meu Keep Cooler, que a hora que eu comprava estava gelado, mas 10 horas da noite ainda tinha Keep Cooler, que eu não podia beber tudo, entendeu? E aí eu estava lá, o quê? Atrás de uma menina. E eu pensava, não, eu estou na moda, eu estou com a camiseta, eu estou com a calça, eu estou com o tênis. Mas você sabe, irmãos, aquilo era tanta ilusão. E aí eu me lembro que eu me converti, fui para a igreja, e aí agora eu ia para a igreja com o meu tênis Hadley, com a minha calça especial e a minha camiseta. E aí um dia nós fomos para um acampamento, e aí lá no acampamento tinha uma menina que eu estava lá interessado nela assim, e aí nós fomos um tempo lá de lazer, fomos lá, passava um corguinho lá no fundo do acampamento, e aí eu queria fazer bonito, porque, você sabe, eu queria impressionar a menina, né? E aí eu falei, quem dá conta de pular esse corguinho aqui? E aí todo mundo, eu dou conta, eu dou conta. Eu falei, deixa eu primeiro. E aí a hora que eu fui pular o corguinho, eu caí com um pé dentro e um pé fora do corguinho. Só que a hora que eu puxei o meu pé, que estava dentro do corguinho, o tênis Hadley, irmãos, ficou no corguinho. E todo mundo, seu Hadley! Eu falei, o que tem? Cadê? Eu falei, vamos procurar. E todo mundo procurando lá, pôr na mão e tal. Irmãos, e não achou o tênis. E aí todo mundo, seu Hadley! E eu falei, tem nada não, eu compro outro. Mas por dentro eu estava morrendo, irmãos, porque que dia que eu ia comprar outro? Mas você sabe que aquela roupa, tudo aquilo ali, é só porque eu queria mostrar para alguém que eu era alguma coisa. Então por que eu estou te contando toda essa história? Porque tem muita coisa que você faz na sua vida que você não precisava. Que eu não precisava. Tem muita dívida que a gente faz que a gente não precisava. Mas a gente faz porque a gente precisa mostrar para alguém que a gente é alguém. Mas você não é alguém por aquilo que você tem. Você é alguém por aquilo que você é.
Você é filho de Deus. Carrega a natureza de Jesus dentro de você. E é isso que faz você alguém importante, tanto aqui nesse mundo, como no reino espiritual. Quantos podem dizer aleluia por isso? Então, nós precisamos entender isso. Que muitas vezes uma alma descompensada vai fazer você ter comportamentos errados. Lá em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, a Bíblia diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quantos ressuscitaram com Jesus, que diga amém. Paulo vai dizer: procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quantos estão escondidos com Cristo aqui? Diga aleluia. Então o apóstolo Paulo está dizendo: pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto. E o que é pensar nas coisas do alto? O que é buscar as coisas do alto? É viver uma vida aqui nessa terra, irmãos, glorificando a Deus com a sua vida, para que tudo que você vive aqui nessa terra possa redundar em bênção para a sua vida na eternidade. Porque tudo aqui nessa terra é passageiro. Tudo aqui nessa terra é passageiro. O carro que você tem, talvez o dia que você comprou, você entrou dentro desse carro e falou: meu Deus do céu, que carro, olha isso, olha aquilo, tal. Mas você sabe, depois de um mês, esse carro já não tem tanto valor assim para você. Todos aqueles detalhes já não são tão importantes mais. Porque na verdade, irmãos, essas coisas dessa terra são passageiras. Mas as coisas do reino, elas são eternas. Quantos podem dizer amém por isso? Agora, irmãos, para vivermos uma vida cristã, saudável, na prática, o que nós precisamos? Primeira coisa, nós precisamos nos alegrar em Jesus e não nas circunstâncias. Alegrar em quem, irmãos? Em quem? E não nas circunstâncias. O apóstolo Paulo vai dizer: alegrem-se sempre. Você sabe que o grande desafio para nós, irmãos, o grande desafio para nós é nos alegrarmos no Senhor e não nos alegrarmos nas situações, nas circunstâncias. Porque, irmãos, é bem verdade que todos os dias, todos nós podemos enfrentar situações difíceis nas nossas vidas. Jesus, ele vai dizer assim: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Agora, qual é o problema do cristão? Qual é o problema do crente hoje em dia, irmãos? É que tem muito crente que a vida dele a alegria dele está condicionada naquilo que ele tem. Se ele tem dinheiro, ele está feliz. Se ele não tem problema, ele está feliz. Se ele não tem uma guerra, ele está feliz. Se não tem alguém, talvez lá importunando ele está feliz. Se não tem talvez uma esposa rixosa, difícil, ele está feliz, ou vice-versa, um marido complicado, ele está feliz. Se não tem uma enfermidade, ele está feliz. Se tem dinheiro para viajar, ele está feliz. Mas se não tem? Se não tivermos nada disso? Lembra o que o apóstolo Paulo diz? Paulo diz assim: eu aprendi a viver o que, irmãos? Contente, diga contente. Aí Paulo vai dizer assim: em toda e qualquer situação. E ele vai dizer: eu estou feliz tendo que vestir, não tendo que vestir, tendo que comer e não tendo que comer, tendo aonde dormir e não tendo aonde dormir, tendo como ir ou não tendo como ir, ter carro para ir ou não ter carro para ir, não importa, eu estou feliz em toda e qualquer situação. Isso é fácil? Óbvio que não. Não estou dizendo para você que é fácil, mas estou dizendo para você que é um desafio para nós. Porque a nossa alegria, irmãos, não pode estar condicionada às situações em que vivemos. Se a nossa alegria está sujeita a momentos de altos ou baixos na nossa caminhada, isso é um erro. A nossa alegria precisa estar no Senhor, em saber que Ele morreu naquela cruz, em saber que Ele ressuscitou, em saber que logo Ele vai voltar, e quando Ele voltar, nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Essa tem que ser a nossa alegria. Sua alegria maior, irmãos, e ainda é óbvio, você pode ter, mas a sua alegria maior não é porque você está conquistando coisas. Eu acho tão maravilhoso, lá em Lucas capítulo 19, se não me engano,
A Bíblia fala que Jesus envia os seus discípulos, e eles vão de 2 em 2, vão em várias aldeias, pregam o evangelho, pessoas são curadas, libertas, transformadas, restauradas pelo poder de Deus através dos apóstolos. E aí, quando esses 70 discípulos voltam, a Bíblia diz que eles voltam saltando e pulando de alegria. E aí Jesus fala assim para eles: como é que foi? Aí eles dizem assim: Senhor, até os próprios demônios nos submetem. E nós víamos como se Satanás estivesse caindo pelo poder de Jesus nas nossas vidas. Aí Jesus fala assim: e lhes faltou alguma coisa? Eles falaram: não nos faltou nada. E numa alegria, irmãos. Aí Jesus vira para eles e fala assim: ei, mas alegrem-se. Não porque isso aconteceu, mas alegrem-se, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida, e de lá ninguém poderá arrancar. Então a sua alegria nem é, irmãos, muitas vezes, talvez a gente pense: não, a minha alegria é porque eu estou fazendo a obra de Deus. Não, nem essa deve ser a sua maior alegria. A minha alegria é porque eu estou prosperando na terra. Nem essa deve ser a sua maior alegria. A minha alegria é porque eu vou casar, aleluia. A minha alegria é porque eu estou grávida, vou gerar um filho, aleluia. Alegre, celebre, faça festa. Ei, mas a nossa maior alegria não é por causa disso. A nossa alegria é porque você foi alcançado por Jesus. Seu nome está escrito no livro da vida, de lá ninguém vai poder tirar. A sua maior alegria tem que ser que, se Jesus voltar agora, você vai estar com Ele para toda a eternidade. A sua maior alegria não é pelas coisas desse mundo, mas é por saber que um dia Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu naquela cruz para te dar vida e vida eterna. E a sua alegria não deve ser por essas coisas naturais, mas a nossa alegria tem que ser pela certeza de que Ele venceu, e em breve Ele vai voltar, e nós estaremos com Ele para sempre. Para sempre. Irmãos, essa tem que ser a nossa alegria. Sabe, não podemos nos esquecer disso nem um pouco. Não podemos esquecer que a nossa maior alegria, irmãos, tem que ser um sentimento vivo no nosso coração. Mas entenda uma coisa, irmãos: alegria não pode estar condicionada só a sentimento. Porque, seja sincero, irmãos, com você mesmo, e nem precisa me responder, só penso com você. Nós passamos por um momento de tristeza nesse mundo, irmãos, muitas vezes. Seja sincero, quantas vezes você já foi entristecido pela sua esposa, pelo seu esposo, por filhos, por contexto do mundo, por líderes, não importa quantas vezes você já foi entristecido. Mas a gente precisa entender, irmãos, que alegrar em Jesus não é um sentimento, mas é uma decisão. Sabe, eu queria te desafiar hoje: escolha viver feliz em Jesus. Escolha viver, sabe, direcionando seus sentimentos, suas motivações, né, suas intenções para Jesus, e se alegrar em Deus. Cara, você está passando por uma luta? Estou. Rapaz, está passando por uma dificuldade? Estou. Rapaz, está no meio de uma batalha? Estou. Mas e aí? Eu estou feliz no meu Salvador, porque eu sei que Ele vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E eu sei que tristeza, irmãos, entenda uma coisa: tristeza não vai mudar coisas. Tristeza só vai piorar as coisas. Porque quando você permite que o espírito da tristeza inunde seu coração, aí vem um sentimento muito mais ruim para dentro de você. Sabe, irmãos, todos os dias, e por isso que eu falo que é uma decisão, quase todos os dias a gente enfrenta situações que nos geram tristeza. Mas eu tenho buscado a Deus, irmãos, por isso estou compartilhando isso com você nessa manhã. Eu tenho buscado a Deus e dito para o Senhor: Senhor, não permita que circunstâncias roube a alegria do meu coração. Talvez a gente não tenha o que comer, talvez não tenha o que vestir, talvez está passando por uma frustração, por uma decepção, talvez está passando por um momento chato, ruim. Ei, mas alegre no seu Senhor. Ele não perdeu o controle de nada. Ele tem o governo de todas as coisas nas suas mãos. A autoridade, governo, domínio está debaixo da sua potente mão. E agindo Deus, quem impedirá? No tempo do Senhor, na hora do Senhor, todas as coisas vão se cumprir para a glória do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Quanto mais você se alegra, mais rápido você atrai o favor de Deus para a sua vida. Aí você fala: por quê? Porque a Bíblia diz assim, irmãos, que o coração alegre
aformoseia o rosto. Mas o coração, que a expectativa do coração frustrada, a Bíblia diz que adoece a alma. E toda alma adoecida, ela não tem uma linguagem de fé. Toda alma adoecida, ela tem uma linguagem de derrota. Toda alma adoecida, ela tem uma linguagem de frustração. Por isso que pessoas que estão amarguradas de almas, entristecidas de almas, conversa com elas um pouquinho só. E observe o que sai da boca dessas pessoas. Quase sempre são palavras de derrota. Quase sempre são palavras de frustração. Quase sempre são palavras de desânimo. Mas converse com pessoas que têm um coração alegre. Quando você chega perto delas já é diferente. Pai do Senhor, querido, aleluia. Como é que você está? Uma bênção. E lá na sua casa, tudo maravilhoso. Sério? Uma bênção, rapaz. Mas por que você está dizendo isso? Porque eu me alegro no Deus da minha salvação. Porque eu sei que Ele é o Senhor da minha vida. Porque eu sei que não me faltará nada. Porque eu sei que Ele é o meu provedor. Porque eu sei que mesmo quando eu não estou vendo, Deus está agindo a meu favor. Porque Ele é fiel. E a fidelidade dEle dura de geração em geração. E eu creio que a sua palavra vai se cumprir na minha vida, no nome do Senhor Jesus. Percebe? É diferente. Agora já viu? Conversar com alguém, irmãos, amargurar de alma. Céus. Vida. Irmãos, coisa ruim conversar com gente que o coração dele está adoecido, que a alma está adoecida. Converse com gente. Irmãos, de verdade, lógico que a gente conversa com todo mundo, a gente tem que estar com todo mundo, mas a gente aconselha muita gente, né? Está com muita gente com o coração adoecido, mas é muito mais agradável, irmãos. E é lógico, está com todo mundo, mas é muito bom estar com gente com o coração alegre. Olha para o seu irmão e diga: seja alguém com coração alegre. Seja alguém com coração feliz. Seja alguém com coração que não se alegra na circunstância, mas se alegra no Deus da sua salvação. Abrir a empresa, não vendeu nada hoje. Glória a Deus. Como assim? Você está maluco? Glória a Deus. Por quê? Porque eu sei que mesmo que eu não esteja vendo nada, Deus está trabalhando. O Senhor fala que mesmo quando você está dormindo, Deus está trabalhando a seu favor. Mas não chega lá, não está dando certo. Não, chega lá, está abençoado, está abençoado, está abençoado, vai prosperar, vai acontecer. Minha família está abençoada, minha casa está abençoada, minha vida está abençoada, eu sou abençoado, as obras de minhas mãos são abençoadas, meus filhos são abençoados. É tudo abençoado, porque você está debaixo da bênção do Senhor. Você pode dizer amém? Então não se alegre nas circunstâncias. Sabe, irmãos, eu quero te dizer, Deus é poderoso. E Deus é especialista em nos dar alegria no meio da tempestade. Deus é especialista em nos dar alegria no meio da tempestade. Sabe, não vou entrar propriamente em todo o texto, mas lembra quando os discípulos ali estão atravessando aquele mar, vem uma tempestade, eles tentam resolver, não conseguem, aí eles clamam por Jesus: mestre, não te importas que vamos morrer? A Bíblia diz que Jesus vem, olha para eles e fala: homens de pequena fé. Olha para o mar, olha para o vento, olha para a tempestade, levanta a mão, dá uma ordem, tudo cessa. Aí, irmãos, a Bíblia diz que mais ou menos assim, eles começam a saltar de alegria e começam a dizer um ao outro assim: rapaz do céu, quem é esse cara? Aí eu fico imaginando, sabe, coisa da minha cabeça, conjecturas. Aí João fala: o que foi, Pedrão? O que foi? Rapaz, quem que é esse homem? A gente não conhece ele direito. Aí Filipe vem e fala: ei, mas por que você está falando isso, Pedro? Aí o Pedro fala: rapaz, até o vento, até o mar, até a tempestade obedece a esse homem. Quem é esse homem? Esse homem é o Senhor da sua vida. Esse homem é o Senhor da sua casa. Esse homem é o Senhor da sua família. E no meio da tempestade, Deus vai se levantar a seu favor. E no meio da tempestade você vai se alegrar, porque o seu Redentor, Ele vive. Quase pode dizer amém por isso? Segunda coisa, segundo princípio: tenha uma vida de oração. O apóstolo Paulo vai dizer assim: orem continuamente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Ore continuamente. Orar é se relacionar com Deus. E você sabe, irmãos, a gente vai olhar em toda a palavra, e eu quero te mostrar alguns exemplos da pessoa do próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 5, verso 16, a Bíblia diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus fazia o que, irmãos?
Fazia o quê? Diga para o seu irmão, ele orava. Mateus capítulo 14, verso 23, a Bíblia diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho orando. Marcos 6,46, tendo despedido, subiu um monte para orar. João 6,15, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte e orava. Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, estava o que, irmãos? Escuro. Então ele orava de noite, orava de manhã, orava escuro, orava de madrugada. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ficou o que, irmãos? Orando. Lucas 6,12, naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus. Jesus, irmãos, e você poderia pegar os apóstolos. Jesus é o nosso maior exemplo, é o nosso maior modelo de vida cristã. E Jesus está nos ensinando o quê? Que enquanto você estiver aqui nessa terra, você precisa orar. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa muito séria assim, que a gente precisa entender. Tem muita coisa na nossa vida que não muda. Tem muita coisa na nossa vida que não é diferente. Porque ao invés de orar, nós tentamos resolver na força do nosso braço. Ao invés de buscar a Deus e orar na presença de Deus, e gastar muito tempo na presença de Deus, clamando, orando, fazendo guerra espiritual, buscando a Deus por aquilo, nós muitas vezes gastamos muito mais tempo tentando resolver da forma que nós achamos que nós damos conta de resolver. Irmãos, para um pouquinho e assim, de leve, de verdade, não vou te colocar isso como um peso sobre os seus ombros hoje. Mas nós terminamos a semana ontem, a primeira semana do mês de junho. Para um pouquinho, olha para você mesmo, e isso é entre você e você aí, você e Deus. E para o seguinte, pensa, quantas horas essa semana toda eu orei? Quantos minutos eu orei? E se eu orei? Você percebe? Jesus está dizendo, irmãos, e Ele é o nosso maior exemplo de vida cristã. E enquanto Jesus estava aqui nessa terra, Jesus orava. É Jesus que vai dizer para nós em Mateus 6, quando orardes, entre no seu quarto, feche a porta, e em secreto você vai buscar a Deus, e em secreto Deus vai ver você e a sua oração. Mas você sabe, irmãos, hoje em dia, irmãos, de verdade, e não estou falando isso como peso sobre você, como um despertamento espiritual para nós. Irmãos, tem muitos crentes que não oram. Não oram. Ou se oram, é só aquele minutinho ali, vamos almoçar, vamos orar, vamos jantar, vamos orar, vamos reunir aqui agora, vamos orar. Aí pega na mão ali, ora, 1 minuto, 2 minutinhos. Ei, eu estou falando de orar. Jesus levantou bem cedo e foi orar. Jesus passou a noite inteira orando. Jesus orava quando eles tentavam proclamá-lo rei à força. Jesus orava. Orava. Irmãos, se nós queremos ter uma vida cristã diferente, nós vamos entender que aqui, como o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Tessalonicenses, e ele está falando a respeito da volta de Jesus, e ele está falando de uma forma desses crentes permanecerem firmes em Jesus até Jesus voltar. Ele está falando, vocês têm que orar. Vocês têm que orar. Sabe? E ele, olha, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ore sem cessar. Ore sem parar. Ore continuamente, insistentemente. Irmãos, sabe, você, eu e nós, eu estou dizendo isso para mim também, irmãos. Nós temos que aprender a entrar no nosso quarto, trancar a porta e dizer, rapaz, esquece menino, esquece marido, meu bem, não me incomode, a não ser que aconteça algo muito grave, mas agora eu vou buscar a Deus, eu vou orar.
Eu vou trancar essa porta aqui. Não bata nessa porta, não me interrompa. Eu vou sair daqui só depois que eu terminar meu tempo de oração. Ah, pastor, mas eu já fiz isso muitas vezes. Irmãos, olha, eu vou dizer de mim. Muitas vezes eu também já fui orar. E muitas vezes eu já tranquei porta, já vim aqui para a igreja orar. E eu cheguei aqui, irmãos, eu fui orar e eu não tinha nada. Sabe aquele dia que você não tem nada? Parece que você não tem nada para falar com Deus. Aí simplesmente, eu coloco uma música, ajoelho e fico quietinho. Eu começo a perceber, muitas vezes, algumas intuições, direções de Deus para o meu coração. Algumas percepções no meu espírito, daquilo que Deus quer para aquele momento, para essa hora. Para que Ele quer, até pelo que eu ore. Mas sabe, eu vou te dizer uma coisa muito séria nessa manhã, querido. Se você não colocar a oração como sendo uma prática de relacionamento, uma prática de que, irmãos? Relacionamento. Quantos são casados aqui? Aí imagina, você casou. Agora você quer viver a intimidade com o seu cônjuge. Só que ele mora lá nos Estados Unidos, você mora aqui no Brasil. Vai gerar o quê? Não vai gerar nada. Porque relacionamento é intimidade, é proximidade. Sabe, é vida na vida, é presença, é estar diante, é convivência, é relacionamento. E aí, irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa muito séria. Tem muita gente que conhece um Jesus de nome, mas tem muito poucas pessoas que conhecem Jesus de relacionamento. E sabe, o Senhor quer nos levar, irmãos, a um nível de tal relacionamento, tal intimidade com Ele, que você vai ser tão íntimo de Jesus, tão próximo de Jesus, que você vai perceber as direções claras de Jesus para o seu coração. Claras de Jesus para decisões que você tem que tomar na sua vida. Mas por quê? Por causa de um relacionamento. E você sabe, irmãos, quanto mais você se relaciona, mais você se parece. Já viu algumas pessoas que falam assim, nossa, aquele casal é tão bonitinho, eles parecem tanto um com o outro. Mas talvez quando casou era óleo e água. Mas o relacionamento foi fazendo eles se tornarem semelhantes, parecidos um com o outro. E agora todo mundo que olha um não consegue ver um sem o outro mais. Por quê? Porque a intimidade, o relacionamento criou algo muito próximo dos dois. Mas você sabe, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, a Bíblia diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando o Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Se você quer, eu quero, nós queremos nos parecer com Jesus, isso só é possível através de um relacionamento muito íntimo com Jesus. Sabe, esse relacionamento é através da oração. Lá em Levíticos, irmãos, Levítico, capítulo 6, versos 12 e 13, a Bíblia diz assim, mantenha aceso o fogo do altar. Diga, altar é o meu coração. E olha o que Deus vai dizer, mantenha-se aceso o fogo no seu coração, no altar, e não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote, aí você fala assim, mas é o sacerdote. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, a Bíblia diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Os homens digam, eu sou um sacerdote. As mulheres digam, eu sou uma sacerdotisa. E aí a Bíblia diz assim, toda manhã o sacerdote, então diga assim, sou eu. E olha o que ele diz, toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Sabe, tem que ter um fogo queimando no seu coração. Tem que ter algo queimando, irmãos. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Dentro de nós tem que ter um fogo queimando, não pode apagar. Mas como que esse fogo queima? Através de uma vida de oração. Através de uma vida de altar. Através de uma vida na presença de Deus. É por isso, irmãos, volto a dizer, tem muito crente frio, morno. Sabe, eu vou te dizer, quanto mais frio você for,
Quanto mais frio eu for, quanto mais frio nós formos crentes, né? Crentes frios, mais nós vamos alimentar a carne. Sabia? Mais nós vamos viver uma vida longe da oração e da leitura da palavra. Mais nós vamos viver uma vida ocultando pecados. Mais nós vamos viver uma vida longe de uma obediência. Não vamos guardar nossos olhos, não vamos guardar nossa mente, não vamos guardar nosso coração. Mas quanto mais nós estivermos na presença de Deus, mais seus olhos, seu coração, seus ouvidos, suas mãos, seu viver vai ser santo e consagrado a Jesus. Amém, irmãos? Terceiro e último, a Bíblia diz que nós devemos ter um coração grato em Jesus. 1 Tessalonicenses 5, verso 18, a Bíblia diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora, ser sincero, é fácil dar graça em tudo, irmãos. É fácil agradecer no meio de uma luta. Paulo, ele escreve, ele diz assim: tende por motivo. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos. Esse homem, eu vou dizer uma coisa, é acima da média. Ele vai dizer assim: tende por motivo de toda alegria o passar de por várias tribulações. Que loucura. Tiago vai dizer algo também muito semelhante a isso. O apóstolo Pedro vai dizer assim: ei, não vos assustei com o fogo que surge no vosso meio, porque ele surge para vos depurar e aprovar. Pensa. E aí, no meio da tribulação, e a gente vai ver isso no Velho Testamento e a gente vai ver isso no Novo Testamento. No meio da tribulação, a gente tem 3 homens, que a minha esposa não gosta que eu fale esses nomes. Sadraque, Mesaque e Abednego, mas é Misael, Azarias e o outro. É esse aí. Aí, lembra, o rei fala assim: ei, é o seguinte, quem não adorar o Deus aqui, ó, não viver certinho aqui, vai ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Aí, olha, irmãos, eles não vão de acordo com o decreto do rei, eles vão na contramão. E aí a palavra de Deus diz que ele manda pegar aqueles 3 homens e lançar numa fornalha de fogo ardente. Quando joga lá, está os 3 lá, quietinho no meio da fornalha. Mas antes de ir, eles falam assim: rapaz, vão jogar vocês na fornalha de fogo ardente. Eles falam assim: o que me importa? Olha o que eles falam: o que me importa? Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Deus não quiser nos livrar, nós vamos morrer e estaremos com Ele para sempre. Passa um pouquinho, eles vão lá no outro dia. E a Bíblia diz que quando eles olham lá, está os 3 irmãos, no ar-condicionado, no meio da fornalha de fogo ardente. Quem guardou eles? O Senhor. Mas por que o Senhor guardou aqueles homens? Porque não houve murmuração nos lábios daqueles homens. Quando a gente olha para Daniel, lembra Daniel? Ei, Daniel, não pode adorar outro rei, outro Deus a não ser o Deus do rei. A Bíblia diz que por 3 vezes ao dia, Daniel era brincadeira, irmãos. Daniel abria a janela bem aberta e Daniel orava ao seu Deus. E aí disse: ei, rei, Daniel está orando ao Deus dele. Não acredito. Ei, Daniel, você está orando ao seu Deus? Estou orando ao meu Deus, porque Ele é o único Deus. Faz isso não, Daniel. Faço. Ei, pega ele e joga na cova dos leões. Pegou Daniel e jogou na cova dos leões. Depois no outro dia, o rei gostava tanto de Daniel, que o rei fala: ei, vai lá ver Daniel, vê se sobrou alguma coisa dele. Quando chegou lá, Daniel estava em pé, tranquilo, e os leões deitados aos seus pés. Esses 2 casos, a Bíblia diz, irmãos, que o fogo ardente daquela fornalha era tão quente que quando os homens foram jogar os 3 na fornalha, eles morreram queimados. Aqueles leões estavam com tanta fome, que quando aqueles homens foram lançados na cova dos leões, a Bíblia diz que antes deles tocarem o chão, os leões já haviam devorados. Mas no meio da batalha, esses homens deram graças a Deus. No meio da guerra, esses homens foram gratos. Porque sabe, irmãos, quem é grato
é grato no muito e é grato no pouco. Quem é grato no que tem e é grato no que não tem. Quem é grato porque entende que tem Jesus, e quem tem Jesus tem tudo. Quem é grato, ele sabe que mesmo no meio da tribulação e da dificuldade, o Senhor é com ele. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13, ele diz assim, olha o que ele diz. E olha, irmãos, Paulo está na prisão. Paulo está preso numa masmorra. Esses dias uma irmã foi na Itália e ela entrou nessa prisão e ela me mandou um vídeo dessa prisão. Irmãos, que lugar horrível. Umas escadas, as paredes correndo água assim. E você vai descendo escadas e vai descendo e vai descendo e vai descendo. Lá no mais profundo era onde Paulo estava preso, com mãos e pés atados. E lá na prisão, Paulo escreve isso aqui, ó. Paulo escreve isso aqui que eu vou ler para você agora. Paulo escreve isso aqui, ó. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, Paulo era grato. Paulo não havia nele, irmãos, um coração murmurador. Não havia em Paulo um coração questionador. Por quê? Por quê? Por quê? Não. Paulo sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, eu queria terminar essa palavra e deixar esses 3 pontos para o seu coração. Alegre-se. Para de ser essa pessoa, né, cara fechada, amarrada, triste, angustiada, amargurada. Por que eu sou assim? Porque a sua alegria está condicionada às circunstâncias. Para. Nossa alegria está no Senhor, irmãos. Ele não vai falhar com você. Aí se Ele der o que eu quero, estou feliz. E se Ele não me der, estou feliz também. Por quê? Porque eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. Eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. Eu estou passando muita luta. No meio da batalha, eu me alegro no Deus da minha salvação. Porque eu sei que Ele vai usar tudo isso para o louvor da tua glória. E Ele vai usar tudo isso para o meu crescimento. Mas foi eu com as minhas próprias mãos que construí. Como é que eu posso me alegrar? Deus é poderoso para pegar isso e transformar isso em bênção na sua vida. Alegre-se no Deus da sua salvação. Segunda coisa, ore. Querido, ore. Você está passando por uma situação, está precisando de algo, tem algo na sua vida que precisa mudar. Você precisa ser mais quente em Deus, mais fervor do Espírito. O que você precisa em Deus? Aprenda a orar mais. Busque mais a Deus. Sabe, irmãos, comece, deixa eu falar uma coisa para você que, escuta isso. Fala para Deus, Deus, eu vou orar 5 minutos por dia. 5 minutos? 5 minutos. Entra no seu quarto, tranca a porta e fala, 5 minutos eu não saio daqui. Porque talvez, não estou te acusando, por favor, não pense, nem vou falar de você. Mas tem muito crente aí que não ora 5 minutos por dia. Tem muitos crentes aí que nem ora todo dia. Então se você fizer um propósito com Jesus, 5 minutinhos, Jesus. A hora que eu acordar, eu vou ajoelhar lá da minha cama e vou orar 5 minutos. Só 5. Mas hoje vai ser 5. Amanhã vai ser 6. Depois vai ser 8. Depois vai ser 10. Depois vai ser 20. Depois vai ser meia hora. Depois 1 hora. E depois sei lá. Porque você está criando um hábito de orar. E você vai ver milagres acontecer na sua vida. E terceiro, aprenda a ser grato. Sabe, olha para essa pessoa que está do seu lado aí e diga, sou grato a Deus pela sua vida. Talvez sua esposa, seu esposo, seu líder, seu discípulo, seu irmão. Diga para ele, eu sou grato a Deus pela sua vida. Você é um presente de Deus na minha vida. O que seria da minha vida sem você? Sabe? Mas ela me dá muito trabalho. Mas é um presente de Deus. Porque até quando ela ou ele está te dando trabalho, Deus está usando ele ou ela para o seu crescimento. É o instrumento de Deus para a sua transformação. Então seja grato. Sabe, entra no seu carro ali agora, foi embora, seja grato. Essa semana eu estava
né, ali aqui no setor Bueno aqui, aí precisava ir lá em Campinas. Eu falei, rapaz, eu vou pegar um ônibus. Irmãos, que ônibus lotado. Eu entrei no ônibus e falei, obrigado por esse ônibus, porque se fosse a pé era muito pior. Aí entrei naquela praça lotada para voltar para cá. Aí cheio de gente. Graças a Deus o ônibus que eu peguei estava vazio. Eu entrei naquele ônibus que o motorista vira para lá, vira para cá, joga você para um lado, joga para o outro. E eu falei, graças a Deus por esse ônibus, porque se não tivesse ele era a pé, e a pé era muito pior. Então, na hora que você entrar no seu carro, dê graças a Deus. Na hora que você chegar na sua casa hoje, dê graças a Deus. Que você for almoçar hoje, não tem aquele almoço especial, mas dá graças a Deus. Dá graças a Deus pela sua igreja, pelos seus irmãos, pela sua família, pelo seu GC, pelo seu discipulador, pelos seus irmãos. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus pelos seus filhos. Ah, mas dá muito trabalho. Aleluia! Quantas mães queriam ter um filho para dar trabalho e não conseguem ser mães? Quantas mulheres, homens queriam casar e estão aí já sozinhos, não casaram? Você tem esse marido que te dá trabalho, olha que bênção. É um presente do céu. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Sabe, mas eu queria te desafiar hoje. Seja grato. Ore. E alegre-se. Não nas circunstâncias, mas no Deus da sua salvação. Sabe, anda rindo todo dia, irmãos. Você está rindo? Estou rindo para a minha vitória. Estou rindo para a transformação que Deus já está fazendo. Por que você está rindo? Estou rindo porque Deus é bom em todo o tempo. E mesmo quando eu não vejo Deus fazendo, eu sei que Ele está fazendo. Se alegre. Ah, mas eu estou passando por uma luta. No meio da luta eu me alegro no Deus da minha salvação, porque eu sei que Ele vai envergonhar os meus inimigos. Eu sei que Ele vai preparar uma mesa farta para mim na presença dos meus adversários. Você vai sentar numa mesa farta, e os seus inimigos vão ficar lá desesperados, querendo te destruir, mas não podem te tocar, porque você está guardado pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? 3 coisas. Primeiro, que, irmãos? Alegre-se. Diga, alegre-se no Senhor. Segundo, ore sem cessar. Ore sem cessar. E terceiro, seja grato. Seja grato. Você pode fazer isso nesses dias. Quero passar essa tarefa para você essa semana no nome de Jesus. Para você aprender a se alegrar além das circunstâncias. Para você aprender a orar. E para você aprender a ser grato. Feche seus olhos. Pai, nesta manhã, no nome de Jesus, nós te agradecemos, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela tem o poder de gerar isso na nossa vida. Sabemos que o Espírito Santo, Ele habita em nós, e uma vez que o Espírito Santo habita em nós, Ele tem o poder de transformar as nossas vidas, de forma que nós não sejamos um povo rebelde, um povo murmurador, um povo que se levanta contra Deus, um povo questionador, um povo que não é grato. Ó Deus, nós sabemos que por causa da ingratidão, que por causa da incredulidade, o povo saiu do Egito, mas eles, boa parte, morreram no deserto. Nós não morreremos no deserto, nós estaremos vivendo a nossa Canaã todos os dias. Canaã é a terra da promessa, e eu quero declarar uma igreja em o nome de Jesus, que vive a promessa, vive a herança, vive os decretos de Deus para nós nesses dias, em o nome de Jesus. Deus, cada irmão, cada irmã, seja grato pela família que tem, seja grato pelo pai, pela mãe, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, sejam gratos pela casa, sejam gratos pelo trabalho, sejam gratos pelo salário, sejam gratos pela empresa, pelo carro, sejam gratos por tudo que o Senhor tem feito no nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, alegrar o nosso coração na Tua presença, e eu oro e abençoo esta igreja nesta manhã, declarando que nós somos uma igreja que estamos sendo preparados para a volta do Cordeiro Santo de Deus, uma igreja, ó Deus, que vive, ó Deus, na perspectiva do céu e não na perspectiva da terra. Que os nossos olhos, nosso coração busque os céus, busque as coisas do céu, pense nas coisas do céu, porque é de lá que o nosso
abençoando essa igreja, abençoando a semana, declarando uma semana de vitória, de paz, de alegria, declarando uma semana de conquista, declarando uma semana de novas experiências com Jesus, declarando uma semana em que o Espírito Santo de Deus vai despertar o nosso coração para uma vida de oração. Mas eu oro e te abençoo nesta manhã, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. Eu oro para que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus, na sua infinita graça e bondade, possa estender o seu favor, a sua graça sobre a sua vida, e que você seja tremendamente, poderosamente, suficientemente abençoado pelo Senhor, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem aplaudir a Jesus essa manhã? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Antes de você ir embora, queria que você abraçasse pelo menos 200 irmãos aí. Nós estamos encerrados. Quando você abraçar, diga: eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Deus te abençoe, te dê uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Amém? Estamos encerrados em nome de Jesus.